Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Cláudio Matos, seja muito bem-vindo de volta ao nosso canal Oportunidades na Bolsa. Hoje é dia 31/7 de 2022, um domingo à tarde, e hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente aqui, um vídeo vamos fazer um teste diferente, um modelo de vídeo. Estamos aqui com nossos dois amigos aqui da nossa comunidade, do nosso grupo, que está sempre muito próximo da gente aqui. Eu vou deixar que eles se apresentem, vamos começar ali pelo Reginaldo. Vai lá, Reginaldo. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Adair. Eu me chamo Reginaldo Farias. Eu falo aqui da cidade de João Pessoa, na nossa linda Paraíba. Fala, Aldair. Boa noite a todos, boa noite, Cláudio, boa noite, Reginaldo. Odair, aqui da cidade de João Pessoa, estado da Paraíba. Mas parece que você tá na rua aí, pô. Tá passeando aí, é? Ah, nunca é tarde para aprender, né? Então a gente vai andando e vai aprendendo ao mesmo tempo aí. Ok. Então vamos lá. Hoje vamos dar uma olhadinha aí rapidamente, pessoal, nos números, no release aí, vamos dar uma corridinha aí nos releases, no release da Klabin, tá? Do segundo trimestre aqui. Deixa eu compartilhar aqui o release que eu já separei, tá? Pra gente dar uma olhadinha nos números aí, e a gente vai comentando, se alguém de vocês, a hora que vocês quiserem fazer um comentário, fica à vontade aí, ok? Tá. Então a Klabin divulgou aí o seu resultado do segundo trimestre, tá? Eu já dei uma corrida nos olhos, assim, rapidamente, gostei bastante do resultado da Klabin, vamos dar uma olhadinha nos números aí. Aqui ela tem os destaques, né? Mostra as vendas aqui, mas vamos dar uma olhadinha nos números mais abaixo, onde ela tem os dados mais eficientes, tá? As empresas, elas sempre procuram, no início do release, ela dá uma juntadinha em alguns números que ela acha mais importantes, tá? Então, aqui ela começa com destaque financeiro, mas eu vou descer em alguns pontos que são mais úteis para a gente. Aqui tem alguns comentários, aqui, o pessoal que está nos vendo, é sempre importante que o release, você veja ele com calma, tá? Leia esses comentários que o CEO, né, ele faz, que ele fala do momento econômico, é importante para que você tenha o entendimento de como é que a empresa, como é que eles estão vendo o momento econômico. Então, isso aqui é uma conversa do CEO com o investidor, com o analista, tá? Depois vocês olham, ele fala bastante aqui das dificuldades da guerra energética, logística, problema de inflação. Então, isso aqui é um conteúdo teórico que a gente não vai ficar lendo, que consome um tempo, né? Vamos ser mais efetivo. Então, aqui, ó, a gente chega aqui na produção, né? O desempenho operacional econômico aqui. A gente vê aqui a produção de celulose. Eu gosto de olhar sempre, pessoal, um espaço maior, de um tempo maior, que uma comparação mais efetiva, tá? Aqui ela põe segundo TRI de 22, compara com o primeiro TRI de 22 e com o segundo TRI de 21. Então, uma comparação aqui, TRI contra TRI. Eu gosto mais dessa aqui à direita, ó, semestre contra semestre, tá? Então, a gente olhando aqui, a gente vê que a produção, ó, veja primeiro, esse gráfico é de produção. A gente vê que a produção de celulose teve um aumento aqui, de TRI contra TRI, semestre contra semestre teve uma pequena queda. Quando você vem para os papéis, também teve um aumento, TRI contra TRI, e quando você vai para o semestre, teve um aumento. E aqui embaixo tá a soma. Aqui embaixo, aqui ele separa os componentes, os produtos, e aqui embaixo tem o volume total. Então, o primeiro TRI, eu queria que vocês guardassem bem esse resultado, 1 bi 02, tá? Aqui, e no semestre, olha o aumento da produção, ó, tá? Mesmo a celulose ter sido um pouquinho menor, o total da produção, a gente teve um incremento de 4%, semestre contra semestre. Então, a empresa produziu. Nessas palavras aqui embaixo, que está embaixo desse quadro, você vai ver que é a capacidade total da empresa. Então, a empresa está produzindo na sua totalidade. Então, produção aqui de 1,0 bi de tonelada, ok? Vamos descer aqui. Aqui tem as paradas para manutenção, que é uma coisa frequente que eles fazem, eles têm um cronograma. Aqui nós vamos para o volume de vendas. Então, aqui está as vendas, tá? Mesma coisa, mesmo quadro, TRI contra TRI, e aqui a gente tem nos semestres. Então, aqui a gente vê que o volume de vendas também, a celulose vai na mesma proporção, uma quedinha, os papéis, um aumento, e aqui embaixo, que é o que a gente vê, tá? Ó, volume total de vendas. Vocês lembram lá em cima que a produção foi 1,002,
tá? Então aqui, ó, ela vendeu o que produziu e um pouquinho do resto do estoque, porque a gente vai ver que o Klabin, gente, o que ela produz, ela vende, tá? Então tá aqui, a gente olhar aqui de novo, a gente vai ver aqui que ela vendeu aqui praticamente tudo que produziu e mais um pouquinho, tá? Pessoal, vocês querem fazer um comentário sobre esses dados aqui, esses dois quadros primeiro? Pode falar, Alder, fica à vontade. Com relação a esse documento, qual o local que você indica para a gente que possa ter acesso a esse documento? Legal, Alder, muito legal, tá? Às vezes, o investidor, ele costuma olhar em alguns sites, assim, que para ele acha mais fácil as informações já tudo separadinhas, né? Mas o pessoal aqui que está com a gente, essa pergunta sua foi exatamente para a gente expandir o conhecimento para as pessoas. Essas informações que nós estamos vendo, a gente buscou no RI da empresa, tá? No próprio site da empresa, você vai lá, põe no Google RI Klabin, e aí tem vários tópicos e você vai encontrar lá, Central de Resultados. E na central de resultados você busca lá, a gente gosta de olhar o release do resultado, e ali tem a empresa, ela divulga para você todos esses números que a gente está passando aqui. Então, a gente buscou direto no site de relações com investidores da empresa, que são os números oficiais. Tudo que você encontra por aí é retirado daqui. Essa é a fonte, as pessoas tiram daqui e repassam. Então, a gente está buscando essa informação direto na fonte, direto da empresa diretamente, tá? Muito bem colocado. Vamos seguir aqui rapidamente, para a gente não demorar muito. Aqui tem o volume de vendas, ó. A gente olha aqui esse volume de vendas, a empresa, a parte de baixo aqui, o mercado interno, que é o azulzinho, e a parte de cima em branco, tá? É o mercado externo, que você pode ver aqui. Então, a Klabin tem essa característica muito interessante, que ela é meio mercado interno, né? E meio mercado externo. Então, ela tem a proteção do dólar e do real. Então, ela trabalha bem tranquilamente aqui. A gente vê aqui, ó, 1,09 que foi a venda e o total, 47% foi no mercado externo e o mercado externo e interno, 53%. Aqui está os produtos, a proporção dos produtos que ela fabrica e exporta. Essa aqui é a porcentagem de vendas, ok? Então tá, vamos descer aqui. Aqui tem o câmbio na qual foi travado os trimestres e aqui o semestre. Então, ó, o segundo trimestre, o dólar médio, tá? O dólar médio dos negócios da Klabin foi 4,93, tá? Então, nessa proporção aí, a gente vê que a empresa trabalhou com um câmbio um pouquinho mais abaixo do ano passado, então um pouquinho mais acima, né? E aqui, dólar médio, segundo tri, 4,93. Quando você vai para o semestre, você vê o dólar médio 5,08, tá? Então, ela está com um dólarzinho aí na casa dos R$ 5 no semestre. Descer aqui. E aqui a receita líquida, tá? Aqui, então, a gente viu produção, venda. Olha como a empresa separa bonitinho. Produção, venda e agora ela vem para a receita, tá? Aqui, a receita total, ela separa também a madeira, né? Celulose, os papéis, a embalagem. Aqui você pode fazer a mesma comparação que nós fizemos e eu já vou direto lá embaixo, tá? Receita líquida total, 5.039, em comparação com 4 do trimestre. E aqui, quando você vai um espaço mais longo, que sempre uma análise mais longa, ela é muito mais efetiva, você sai de 9,46 para 7,56. Então, você vê aqui um aumento de 25%, um aumento de 25% na receita líquida, tá? Vamos descer aqui. Aqui você vê de novo a comparação do mercado interno com externo, como que é produzida a receita. 60% foi no mercado interno, em 2021, e agora em 2022 foi 56%. Teve um aumentinho aqui na receita interna. E isso, pessoal, essa variação, mercado interno, mercado externo, ela é frequente, está sempre ali nessa proporção, tá? E aqui você vê de novo as receitas, tá? Vamos descer aqui um pouquinho. Aqui ele tem alguns comentários sobre o custo. Aqui a composição do custo, você pode fazer aqui as comparações. Eu sempre gosto quando a empresa detalha bem, assim, a gente tem uma noção bem ampla do como é que ela está trabalhando, né? Aqui ela separa bonitinho os custos de alguma coisa cada trimestre, para a gente ter essa noção
da inflação, né? Como é que está a situação da inflação, quanto que está afetando aí na produção da empresa. Aqui tem o custo do produto vendido, e a gente olha aqui que o custo já era esperado, acho que foi até o Farias que falou do custo, foi você que falou do custo do produto vendido, Farias? Isso. A gente está no momento, né, em que os custos do produto vendido são efeitos inflacionários, a gente percebe claramente aqui, ó. Vamos aqui para o semestre, ó. Aqui, 3,58 no primeiro, e aqui agora já está em 4 bi, então você tem um aumento no custo de 27%, tá? Vamos descer aqui, vamos lá. A composição do custo, aqui ela monta bonitinho em outro gráfico para você ter noção do custo. Evolução do custo de novo, efeito de variação dos juros, a gente vai ver a dívida um pouquinho mais adiante, mais detalhado, tá? E aqui, o EBITDA, tá, pessoal? No caso da Klabin, a análise pelo EBITDA é muito mais importante do que propriamente pelo lucro, tá? Por quê? Porque a Klabin ela tem várias situações diferentes de maiores empresas. Então, para nós, o EBITDA é bem mais importante do que propriamente o lucro. Então, vamos aqui. Ó, ela até faz essa aqui embaixo, ela chega a caprichar e diz aqui, ó, EBITDA ajustado excluídos os efeitos não recorrentes. Então, para a gente, esse número aqui, ó, é muito mais importante do que o lucro aqui em cima, né? Porque vocês lembram direitinho, né? O EBITDA ainda está sem, ele coloca de novo a depreciação e a amortização, e no caso da Klabin, até o exaustão que a gente tem também. Então, aqui o EBITDA está 1.843. Se você vai tri contra tri, um aumento de 7%. Quando você vem aqui, trimestre, 6 meses contra 6 meses, você está com o EBITDA um aumento de 17%. Então, é um aumento considerável e bem resiliente aí para a empresa, tá bom? Vamos descer um pouquinho mais. Aqui ele se põe por segmento e a gente não precisa olhar. Esse endividamento aqui tem um outro quadro que eu acho mais fácil da gente explicar. O custo, né? Acho que foi o Odair esses dias que perguntou, o Odair que gosta de saber o custo da dívida. Foi você, Odair, que perguntou do custo da dívida? Sim, é interessante a gente ver, né? Porque essas empresas têm uma dívida alta, porém elas trabalham assim, né? Essa questão é bem interessante. Porque quando a gente olha para comprar uma empresa, a gente vai ver o endividamento. Mas se for só por esse índice, talvez você acabe não comprando ou fazendo uma escolha errada. Exato. Ó, e aqui ele tem o custo da dívida, isso é bem legal, porque a Klabin, ela realmente trabalha com uma dívida elevada, já foi bem maior, hoje está na casa do 2,7 dívida líquida EBITDA, e aqui está o custo da dívida, ó, está 14,9 ao ano, tá? Do 13, aqui a gente vê o resultado, como o financeiro começa a apertar quando o juro sobe, né? Se você olhar no segundo TRI de 21, a dívida era 8,5 ao ano. Para o primeiro de 22, ela estava em 13,4 ao ano, tá? E agora, no segundo TRI, o custo da dívida já está em 14,9, tá? 14,9 ao ano. Só que, se você olhar lá a margem EBITDA, está na casa dos 50%. E para a gente, o que importa é o EBITDA, tá? Então, ou seja, mesmo com a dívida custando 15, a margem de ganho dela está acima dos 40. Então, ela tem uma folga muito grande para trabalhar, esse espaço e trabalhar com dívida. Alguém já comentou, alguém poderia ajudar a gente aí e falar assim, por que a Klabin não se preocupa em trabalhar com bastante dívida? Alguém quer comentar aí esse detalhe? Farias, pode ficar à vontade. Então, Cláudio, como o release ele é um documento que amarra muito bem as transações trimestrais da empresa, o que a gente vê através desse documento é que a Klabin ela tem um patrimônio muito extenso, ela tem bastante dinheiro em caixa. Então, isso causa uma certa confiança da empresa em trabalhar com dívidas altas, porque ela pega
O que ela faz em dívida, ela tem caixa de dinheiro para quitar. Então, como é uma empresa com capital aberto também, capital estrangeiro, então ela tem uma grande quantidade de recursos em caixa. Então, ela é uma empresa que pega realmente altos empréstimos, que tem uma dívida muito alta, porém ela não está totalmente descoberta porque o dinheiro que ela tem em caixa consegue aí quitar todas as dívidas, né? Beleza, muito bem colocado. Quer completar alguma coisa, Odair? Eu acho que é talvez aquela leitura que você fez agora, que ela vendeu tudo que ela produziu e mais um pouco. Teria a ver com isso também? Você leu lá a produção, a venda, e que ela teve que até que vender um pouco do estoque, é isso? Isso a gente pode colocar, a gente pode considerar as duas, pode sim refletir sobre as duas considerações, né? A capacidade de mercado aberto ajuda bastante e ela é uma empresa que ela realmente não tem medo de dívida, porque o que ela produzir, pessoal, o que ela produzir, ela vende, tá? No mercado interno, no mercado externo. Então, é uma empresa que sabe que o que ela produzir, ela vai vender. Então, ela investe bastante aí e produziu, vendeu. Então, veja bem que negócio interessante, né? Imagine você, o pessoal que está nos ouvindo, que é empresário, saber que o que você produzir, imagine, produziu, vendeu, tá certo, a venda é certa, então isso te dá uma tranquilidade para você fazer esses empréstimos. E como foi colocado, como é uma empresa de mercado aberto, ela tem mais facilidade de pegar dívida, né? Como o Farias comentou. Então vamos lá, descer aqui rapidamente. Aqui está a exposição da dívida. Ó, então a dívida aqui em dólar, temos aqui em real IPCA, 77% de IPCA e 23% em CDI, tá? Vamos descer aqui. Vamos lá. Aqui tem o resultado financeiro. Vamos um pouquinho mais para baixo, que tá os resultados melhores que a gente vai pegar aqui. Os resultados oficiais aqui, que eu quero chegar na DRE e no... Deixa eu descer logo lá embaixo, para a gente ir para os números oficiais, para a gente fazer os comentários mais significativos aí. O tempo aqui, vamos lá. E aqui, demonstração do resultado, tá? Então, é aqui que aqui é a DRE, né? Então, vamos lá, ó. A gente olha aqui rapidamente, a gente vê que a receita, eu vou olhar pelo semestre, tá bom? Que eu gosto mais de um espaço maior. Então, semestre contra semestre, sumiu de 8 bi para 10 bi, um aumento de 24, tá? A receita líquida, ó, a receita bruta subiu 24, a receita líquida 25, ou seja, aumento de preço, tá? Aumento de preço. Aí você vem aqui na equivalência, tal, alguns dados, e você chega aqui embaixo, ó. Aqui embaixo, no lucro antes dos impostos, que está bem aqui, ó. No primeiro semestre do ano de 21, 1 bi e 500. No segundo, 2 bi. Ou seja, a empresa teve um resultado, uma recomposição muito boa e um crescimento significativo. 74%, na verdade, tá? E aqui, para gente que gosta aqui, ó, o ajuste que a gente já falou, a gente olha aqui embaixo, ó. O pessoal não gosta de falar de lagida, mas é o lucro antes dos juros, imposto, depreciação e amortização. Esse resultado aqui para gente que é o importante. Então, ó, ela saiu de 3.072 para 3.715. Então, um aumento de 21% semestre de 21 contra o semestre de 22. Então, a empresa está, no meu ponto de vista, e se vocês quiserem comentar, está indo muito bem, é tranquila, é só ir acompanhando os números, continuamos aí na empresa e aumentar a posição, é o que a gente vê aqui no nosso grupo, a gente que conhece o nosso perfil, ok? Reginaldo, quer fazer algum comentário para a gente finalizar nesse 1 minuto que falta? Cláudio, realmente ficou demonstrando que a empresa ela vai indo muito bem, né? Está divulgando excelentes resultados aí, o que faz com que quem invista nela dê um sorrisão grande, né? Mas é só isso aí mesmo. Obrigado. Ok. Dair, para finalizar? Interessante. Valeu o estudo aí. Lembrando que não é recomendação também, né? Mas a gente só faz uma análise da empresa para efetuar uma compra mais consciente. É só isso mesmo. Ok, agradeço a participação de vocês dois. O tempo está acabando aqui, por isso que eu estou dando uma aceleradinha, tá bom? Agradeço, grande abraço a vocês aí, nossos amigos de João Pessoa, tem mais gente aí. Um abraço a todos.